Olha só, para a segunda fase da OAB em tributário, é legal você saber que a prática tributária tem três frentes: o consultivo, o processo administrativo fiscal e o processo judicial tributário. O consultivo gira em torno de uma única peça, que é o parecer. Um enunciado em segunda fase de tributário da OAB que cobrasse um parecer teria que expressamente dizer isso. Elabore um parecer solucionando a consulta feita pelo cliente. Então essa é a primeira frente. A segunda frente é o processo administrativo fiscal. O processo administrativo fiscal é uma faculdade que o direito brasileiro dá ao contribuinte que pode questionar uma exigência do fisco perante a própria estrutura do fisco. A grande peça chama impugnação, que é um recurso à segunda instância do fisco contra exigências de primeira instância. São peças muito raras no exame de ordem, as de processo administrativo, porque o enunciado teria que dizer expressamente também: adote a medida apropriada na esfera administrativa, e aí a nossa peça seria uma impugnação. Em terceiro lugar, a frente que é a mais comum de todas, que é o processo judicial. Lembrando que nós podemos, na segunda fase da OAB, advogar para as duas partes. Tanto advogar para o contribuinte, aí são todas as peças que você conhece: declaratória, anulatória, embargos, repetição, consignação, ou advogar para o fisco. Você sabe que no nosso edital da segunda fase da OAB em tributário existem peças que podem ser perguntadas na defesa do fisco. Então nada impede, por exemplo, que caia uma contestação para a gente fazer. Nada impede que caia uma inicial de execução fiscal. Peças em favor do fisco. Então, resumindo, são três frentes do processo tributário: consultivo, processo administrativo e processo judicial, sendo que nós podemos advogar tanto para o contribuinte como para o fisco. Olha só, ainda vai cair no exame de ordem uma ação de controle de constitucionalidade na segunda fase de tributário. E nós temos que ficar muito atentos a essa possibilidade. Então, nada impede que o examinador peça para a gente elaborar, por exemplo, uma inicial de ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade, ou uma inicial de uma ADECOM, ação declaratória de constitucionalidade. O enunciado, para exigir essas duas peças, o enunciado precisaria ser muito detalhista. Ele teria que dizer que foi publicado uma lei ou um ato normativo que viola a Constituição Federal e que alguém nos procura no escritório para que a gente advogasse em uma ação para questionar em tese essa lei. Ora, se eu quero questionar em tese a lei, é porque eu não estou advogando para um contribuinte específico. Eu quero que essa lei seja declarada inconstitucional no Supremo Tribunal Federal. Aí a peça correta, se fosse para declarar inconstitucional, seria uma inicial de ADIM. Ou ele pedindo para a gente entrar com uma medida judicial que, em tese, declarasse constitucional a lei, seria uma ADECOM. Nós temos que ficar atentos. No seu radar, a possibilidade de, na segunda fase tributário, cair uma ADIM ou uma ADECOM, no seu radar essas duas peças têm que estar sempre presentes. Tá bom? Então, para atacar lei em tese que viola a Constituição, ADIM. Para declarar constitucional uma lei frente ao texto de 88, ADECOM. É isso. Olha só, o examinador perguntou nas últimas provas em tributário um ROC, recurso ordinário constitucional. É uma peça muito rara na prática, porque ela só tem uma hipótese de cabimento, e foi justamente essa hipótese que o examinador perguntou. O que é um ROC? Recurso ordinário constitucional é um recurso cabível contra acórdão do TJ ou TRF em causas de competência originária do tribunal. Ou seja,
Algumas demandas, elas são propostas diretamente no TJ ou no TRF. Por quê? Porque elas são propostas contra uma autoridade de alta hierarquia. E aí, a Constituição prevê o que se chama de foro privilegiado no popular. Foro privilegiado é a obrigatoriedade de entrar com determinada ação já perante um tribunal, em homenagem, digamos assim, à hierarquia da autoridade que está sendo processada. No caso do ROC em direito tributário, só tem uma hipótese. Se eu quiser impugnar uma decisão que foi proferida em direito tributário pelo GPS, G de governador, P de prefeito da capital ou S de secretário estadual, GPS, governador, prefeito da capital ou secretário estadual, eu tenho que impetrar o mandado de segurança direto no TJ, porque eles têm foro privilegiado. E se esse mandado de segurança impetrado diretamente no TJ for julgado improcedente, cabe ROC. Entendeu o cabimento do ROC? O ROC funciona como se fosse uma apelação nas causas que já começam no tribunal. Cuidado, porque nas últimas provas o examinador perguntou mandado de segurança coletivo em tributário e ROC, recurso ordinário constitucional. Duas peças que eram inéditas até então. Ou seja, nós temos que estudar peças que ainda não caíram. Quem estuda só pelo que já caiu na segunda fase de tributário, corre um risco hoje enorme de se deparar com uma peça que não sabe fazer. Então o ROC é o recurso cabível contra um acórdão do TJ ou TRF, prolatado em causas de competência originária do tribunal, especialmente em mandado de segurança contra o GPS, governador, prefeito da capital ou secretário estadual. É isso. E a ação civil pública, você sabe que pode cair na segunda fase de tributário, já veio em administrativo uma inicial de ação civil pública. A ação civil pública é uma ação proposta para a defesa de interesses difusos, ou seja, interesses que não são apenas de uma pessoa individual, são interesses de toda a coletividade. No direito tributário, em tese, é possível que seja proposta uma ação civil pública na defesa de todos os contribuintes em face de uma exigência tributária indevida. O problema da ação civil pública é que ela só pode ser proposta por algumas pessoas específicas. A ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público, por uma entidade estatal, como União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, ou por uma associação. Então, para que na nossa prova a peça exigida seja uma ação civil pública, o interesse tem que ser de toda a coletividade, o interesse difuso, e o nosso cliente ou o Ministério Público, né, a gente assinaria como promotor, uma hipótese muito difícil, remota na prova, ou uma entidade estatal, como os entes federativos ou autarquias, ou então uma associação de defesa dos contribuintes. Aí a peça seria inicial de ação civil pública. Outra peça que pode cair na segunda fase de tributário é uma contestação em cautelar fiscal. Veja, essa é uma peça, contestação em cautelar fiscal, de defesa do contribuinte, quando o fisco propõe na justiça essa ação chamada de cautelar fiscal. A cautelar fiscal é uma ação proposta pelo fisco para congelar o patrimônio do devedor, se esse devedor começar a alienar os seus bens para frustrar o pagamento da dívida tributária. Então, para que o examinador cobre uma contestação em cautelar fiscal como peça na nossa segunda fase, o enunciado terá que dizer claramente que o fisco propôs contra o nosso cliente uma ação cautelar fiscal e o nosso cliente foi citado para contestar a demanda. Ora, se o nosso cliente foi citado numa cautelar fiscal, a peça só pode ser contestação em cautelar fiscal. É uma das peças possíveis de aparecerem na prova. Ela tem previsão
dentro do nosso edital, então fique no seu radar. Se o enunciado disser que o fisco propôs uma cautelar fiscal, cujo objetivo é paralisar o patrimônio do contribuinte, quando ele começa a alienar seus bens para frustrar o pagamento da dívida, sendo o nosso cliente citado na cautelar fiscal, a nossa peça é contestação em cautelar fiscal. Olha só, você sabe que existem 3 frentes na prática tributária: o consultivo, o processo administrativo fiscal e o processo judicial. Na segunda frente, que é o processo administrativo fiscal, o examinador poderia pedir uma peça que a gente chama de recurso administrativo ou impugnação. São 2 nomes possíveis para a mesma peça. E quando que é cabível um recurso administrativo ou uma impugnação? Se o enunciado do exame de ordem descrever que o nosso cliente sofreu uma exigência ilegal do fisco, houve uma cobrança indevida de alguma coisa, e o enunciado falar expressamente que o cliente não quer ir direto para a via judicial, que ele quer resolver o problema perante a própria estrutura do fisco. Ora, se o cliente quer resolver o problema perante a própria estrutura do fisco, eu não vou entrar com uma ação judicial, porque aí o problema vai ser resolvido no Poder Judiciário. Eu vou entrar com alguma peça de processo administrativo, e a grande peça é esse recurso administrativo. É basicamente como uma petição inicial das peças do processo judicial. A diferença é que eu não endereço para um juiz. Eu vou endereçar para quem seria a autoridade coatora no mandado de segurança. Então, por exemplo, suponha um cliente que foi autuado, foi lavrado um auto de infração porque ele não recolheu um tributo federal. Veja, se o tributo é federal e eu fosse impetrar um mandado de segurança, a autoridade coatora seria o delegado da Receita Federal do Brasil. Mas num recurso administrativo contra essa mesma autuação, eu endereçaria o recurso para o mesmo delegado, porque ele é a autoridade administrativa que recebe um recurso contra exigências fiscais. Então, ficaria assim: ilustríssimo senhor delegado da Receita Federal do Brasil. Esse seria o endereçamento. A gente não chama de excelentíssimo, porque excelentíssimo é tratamento para juiz. A gente usa ilustríssimo senhor. Ah, doutor também não se utiliza nos endereçamentos de recurso administrativo. Mas lembra, o enunciado teria que dizer expressamente, tá? Adote a medida dentro da estrutura do próprio fisco. Olha, outra peça que a qualquer momento pode cair na segunda fase da OAB em tributário é a reclamação constitucional. A reclamação constitucional é uma medida que serve para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal. Toda vez que houver uma usurpação de competência do STF, ou uma tentativa de usurpação de competência do STF, nós podemos entrar com uma reclamação constitucional. O enunciado teria que fazer uma descrição muito detalhada do caso, dizer que houve o descumprimento de uma decisão do STF ou uma competência do STF foi exercida por uma autoridade inferior ao próprio Supremo Tribunal Federal, alguma coisa muito detalhada e que deixasse claro o cabimento dessa peça, tá bom? Uma outra hipótese de reclamação constitucional seria uma decisão que viola abertamente uma súmula vinculante. Então, cabe reclamação constitucional contra a decisão que afronta diretamente uma súmula vinculante do STF. Então, se cair na sua prova alguma dessas situações, na segunda fase de tributário, a peça será uma reclamação constitucional. É uma petição inicial, como outra qualquer, dirigida ao presidente do STF, mas nesse contexto de tentativa de usurpação de competências do Supremo Tribunal Federal. E o mandado de injunção na segunda fase de tributário? Olha, o mandado de injunção, ele pode cair na nossa prova. Lembre que recentemente o examinador pediu na segunda fase de tributário 2 peças inéditas: mandado de segurança coletivo e ROC, que nunca tinham aparecido. Então, o examinador tem perguntado com frequência peças inéditas. De repente, ele pergunta também o mandado de injunção, que já andou caindo aí na segunda fase de constitucional. O mandado de injunção
é a ação constitucional proposta sempre que determinada garantia ou direito constitucional tiver o seu exercício inviabilizado por falta de uma norma regulamentadora. Então, imagina que a Constituição assegura determinado direito e, pela ausência de norma regulamentadora, esse direito não pode ser exercido. E aí cabe o mandado de injunção. Interessante. Se o nosso cliente for uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas uma pessoa só, vai ser o mandado de injunção individual. Agora, se for um grupo ou uma associação, uma entidade de classe, cabe mandado de injunção coletivo. Tudo bem? Então, guarde isso. O mandado de injunção é a garantia constitucional cabível sempre que faltar uma norma legal regulamentando um direito previsto na Constituição e essa lacuna legislativa inviabilizar o exercício de um direito. Se o nosso cliente for uma pessoa só física ou jurídica, mandado de injunção individual. Se for uma associação, uma entidade de classe, mandado de injunção coletivo. Ô, gente, ninguém estudava o mandado de segurança coletivo para a segunda fase de tributário. Quer dizer, ninguém menos os alunos da minha escola, porque eu sempre ensinei peças inéditas. Até que o examinador perguntou aí nas últimas provas, ele pediu o mandado de segurança coletivo. Então, qual que é a chave para entender o cabimento de um MS coletivo? O MS coletivo, ele é cabível para questionar uma exigência do fisco, igual ao MS individual, mas na defesa de um interesse de um grupo delimitado de pessoas. Só pode impetrar mandado de segurança coletivo uma associação ou uma entidade de classe, né? Para facilitar a nossa vida no direito tributário, eu vou resumir a esses dois legitimados. Então imagina, por exemplo, que a associação dos moradores do bairro tal resolve essa associação entrar com uma medida judicial para questionar uma cobrança de taxa feita pela prefeitura, mas a associação entra na defesa dos interesses dos associados. Toda vez que o enunciado falar que uma associação, uma entidade de classe, quer propor uma medida judicial na defesa dos interesses dos associados, dos filiados, dos membros do partido, do sindicato, o MS é coletivo. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Não caia na pegadinha de achar que toda vez que o nosso cliente for um partido, um sindicato, uma entidade de classe, o MS será coletivo. Não. Às vezes, um partido político, embora seja legitimado por um mandado de segurança coletiva, ele pode impetrar um MS individual também. E qual que vai ser a diferença? A diferença é que no MS individual, impetrado por um partido político, ele está entrando em nome próprio na defesa de interesse dele, partido, pessoa jurídica. Então imagina que o enunciado descreve o caso de um partido que bate no nosso escritório para dizer que tem um imóvel que está sendo cobrado de IPTU. Não pode. Os partidos têm imunidade constitucional. Veja, para atacar essa cobrança, eu vou entrar com o MS individual, porque eu estou impetrando em nome do partido para defesa de interesse dele. Aí o MS é individual. Agora, se fosse em nome do partido para defesa dos interesses dos filiados, aí o MS seria coletivo. Entendeu? Então, já caiu o MS coletivo, pode cair de novo, a gente tem que saber essa hipótese de cabimento, deixa essa peça aí no seu radar. Se cair de novo, não tem como errar. Os embargos de declaração, uma hora vão ser perguntados na nossa segunda fase de tributário. Então, como que a gente identifica o cabimento dos embargos de declaração? Os embargos de declaração são um recurso em que, basicamente, a gente pode guardar assim, eles são cabíveis quando o juiz for oco. Por que juiz oco? Porque ele deu uma decisão obscura, contraditória ou omissa. Essas são as hipóteses mais importantes dos embargos de declaração. Então, o enunciado, para exigir embargos de declaração, ele tem que dizer expressamente, olha,
Foi dado uma interlocutória, uma sentença, um acórdão, sei lá, e ele tem que dizer expressamente que essa decisão foi obscura, que essa decisão foi contraditória, que essa decisão foi omissa, aí eu oponho ou interponho os embargos de declaração. Tudo bem? Então, na dúvida, não use essa peça. Só utilize se o enunciado empregar expressamente uma dessas três expressões. A decisão foi omissa, contraditória ou obscura. Aí é cabimento de embargos de declaração na cabeça. E contrarrazões? Como que eu identifico o cabimento das contrarrazões na segunda fase de tributário? Bom, as contrarrazões são uma peça de defesa do nosso cliente, né, possivelmente o contribuinte, num recurso interposto pela outra parte. Então, um enunciado, para exigir contrarrazões de algum recurso, ele tem que contar uma história muito longa. Ele vai ter que dizer que houve um processo em primeira instância, que esse processo teve uma sentença e que nessa sentença houve um recurso para o segundo grau. E que esse recurso foi interposto pela outra parte. Adote a medida cabível em favor do cliente, tá? Para defesa nesse recurso. Aí a gente faz contrarrazões, tá? A gente usa genericamente o nome contrarrazões para resposta recursal em apelação, em ROC, em especial, em extraordinário. Ou então, o enunciado conta uma história maior. E ele diz que houve um acórdão de segunda instância. Contra o acórdão, a outra parte interpôs ROC, especial, recurso extraordinário, e o enunciado pede para a gente defender o cliente no ROC, especial, extraordinário interposto pela outra parte. Aí a nossa peça vai ser de contrarrazões. Entendeu? As contrarrazões são a peça de defesa do nosso cliente num recurso interposto pela outra parte. Olha, a gente tem que estar preparado para cair na segunda fase de tributário um recurso extraordinário. Recurso extraordinário cai direto na segunda fase de constitucional. Então é mais uma peça que tem que ficar aí como uma carta na manga para você que está prestando segunda fase de tributário. Como que eu identifico o cabimento do recurso extraordinário? O enunciado tem que contar também uma história muito longa no recurso extraordinário, vai ter que dizer que houve um processo em primeira instância, que esse processo gerou uma apelação que foi para o segundo grau, ou TJ ou TRF, e que o acórdão nessa apelação foi um acórdão que desfavoreceu o nosso cliente e que viola uma norma constitucional. Gente, para atacar um acórdão do TJ ou TRF que viola a norma constitucional é recurso extraordinário. E quais são as normas constitucionais do direito tributário cuja violação enseja um recurso extraordinário? Aí é fácil. Ou porque o acórdão violou algum princípio tributário, ou porque o acórdão violou uma imunidade, ou uma regra de competência tributária, ou repartição de receitas. Entendeu? O cabimento do recurso extraordinário é esse. Ele é cabível contra um acórdão do TJ ou TRF que afronta diretamente uma norma constitucional. Ô Masa, é possível cair recurso especial na segunda fase de tributário? Sim, e uma hora o examinador vai pedir. Tudo bem, Masa, então, como que eu identifico o cabimento de um recurso especial? Olha só, o recurso especial é um recurso cabível contra acórdão do TJ ou TRF, acórdão que violar norma da legislação federal. Importante, essa norma violada não pode estar na Constituição, porque se ela for uma norma constitucional, cabe o extraordinário, não o especial. Então, o caso clássico de recurso especial no processo judicial tributário é de um acórdão do TJ ou TRF que viola o CTN, o Código Tributário. Então, imagina, o enunciado descreve um processo de primeiro grau, que já foi encerrado por sentença, aí houve uma apelação, a apelação foi por TJ ou TRF e no acórdão dessa apelação, a decisão do TJ ou do TRF viola, por exemplo, o artigo 138 do CTN, que fala de denúncia espontânea, ou qualquer regra do CTN sobre responsabilidade tributária, tem que ser alguma coisa que não está na Constituição. Se não está na Constituição, eu ataco esse acórdão com recurso especial. Uma dica legal.
tanto recurso especial como recurso extraordinário, a gente interpõe perante o próprio tribunal recorrido. Então, eu não mando a interposição do extraordinário para o STF, eu não mando a interposição do especial para o STJ. Eu interponho perante o próprio tribunal que deu o acórdão recorrido, ou o TJ ou o TRF. O que é uma cautelar fiscal? Gente, cautelar fiscal é uma peça que pode ser perguntada também na segunda fase de tributário. Primeira coisa, cautelar fiscal é uma das peças de defesa da fazenda pública. Ou seja, a cautelar fiscal ela é proposta pelo fisco contra o contribuinte. Mas, Masa, o examinador pode me pedir na segunda fase de tributário uma peça que seja contra o contribuinte? Pode, gente, isso tem previsão no edital. Aliás, o edital da sua prova prevê, entre as peças prático-profissionais que podem ser pedidas, uma cautelar fiscal. Então, a cautelar fiscal ela é cabível quando o contribuinte, que já tem uma dívida inscrita, começa a alienar os seus bens. Então, houve a inscrição em dívida ativa, e o devedor, ele começa a vender o patrimônio dele, fazer doação, ele vai se desfazendo dos seus bens. O fisco descobre. O que o fisco pode fazer? Ele entra com uma cautelar fiscal e o juiz manda paralisar o patrimônio inteiro do devedor, do contribuinte. Então a cautelar fiscal serve para isso. Serve para impedir o contribuinte de praticar atos de dilapidação do patrimônio, alienações, doações que possam prejudicar o pagamento do crédito tributário. É uma petição inicial, como outra qualquer, apenas com essa peculiaridade do cabimento de um contribuinte que sai vendendo ou doando os seus bens. E aí, se cair, você já sabe, cautelar fiscal. Muita gente tem dúvida quanto a essa peça, execução fiscal na segunda fase de tributário. Por que as pessoas têm dúvida quanto a essa peça que está prevista no edital? Porque há um boato que corre, que é infundado, de que toda execução fiscal inicia com a CDA, com a certidão da dívida ativa. Por quê? Porque o CTN e a Lei de Execuções Fiscais, as duas leis dizem que a CDA ela cumpre ao mesmo tempo o papel de título executivo e de petição inicial da execução. Mas isso não significa que toda execução fiscal comece com a própria CDA. O fisco pode expedir a CDA, mandar direto a CDA para o judiciário e o processo de execução fiscal já começa só com a CDA. É um jeito mais rápido e mais fácil. Só que, dependendo do caso, o procurador do fisco ele pode preferir digitar uma petição inicial de execução. E aí é que vem essa peça que está prevista no edital, execução fiscal. É uma petição inicial que vai ter a CDA como documento principal, como título executivo. Então, quando o edital da nossa prova diz que uma das peças prático-profissionais é a execução fiscal, ele está falando dessa petição inicial, que é uma alternativa, uma das possibilidades de começar a execução. Ou o fisco manda direto a CDA para o judiciário e a execução começa com a CDA, e aí não tem peça. Ou então a gente faz uma petição inicial e junta a CDA como título executivo, como um documento anexo. Então guarde, execução fiscal pode começar de dois jeitos, ou com o simples envio da CDA para o judiciário, ou com uma petição inicial. Sempre, nesse caso, é uma peça em defesa do fisco contra o contribuinte. Olha só, outra peça que pode cair na segunda fase de tributário em defesa da fazenda, ou seja, para a gente advogar para o fisco, o que é possível de cair na segunda fase tributária, a gente pode advogar tanto para o contribuinte como para o fisco, dependendo de como o enunciado vier, é a impugnação aos embargos. O que é isso? Suponha uma execução fiscal, ela é sempre proposta, claro, pelo fisco, e aí, na execução fiscal, o contribuinte ele é citado. Se o contribuinte é citado, ele garante o juízo e ele opõe embargos à execução. É interessante porque os embargos, eles não são uma contestação. Os embargos são uma ação autônoma em relação à execução fiscal. É curioso isso, é uma distribuição por dependência dos embargos em relação à execução, mas os embargos são uma ação que o contribuinte executado propõe contra o fisco exequente.
E como os embargos são uma ação, o fisco tem que exercer contraditório dentro dos embargos. E sabe qual é a peça do fisco de exercício do contraditório dentro dos embargos do contribuinte? Impugnação aos embargos. Então, como que eu identifico o cabimento dessa peça se o examinador fizer a loucura de pedir para a gente apresentar impugnação aos embargos? Ele vai ter que descrever uma execução fiscal já iniciada, ele vai ter que dizer que o contribuinte garantiu juízo e opôs embargos, e vai ter que falar que a gente, na defesa do interesse do fisco, a gente tem que defender o fisco dentro dos embargos. Ora, defesa do fisco dentro dos embargos à execução opostos pelo contribuinte é impugnação aos embargos. É uma peça muito parecida com uma contestação, é uma peça de resposta, poderia até chamar contestação, mas o nome que a lei de execuções fiscais dá é impugnação. Então é uma contestação com o nome de impugnação aos embargos. Agora, se cair, você já sabe identificar o cabimento. Interessante. Outra peça que pode aparecer na segunda fase de tributário é uma resposta do fisco dentro da exceção de pré-executividade oposta pelo contribuinte. Lembre, quando o fisco propõe a execução, o contribuinte pode se defender de duas formas. Se ele tiver patrimônio para garantir o juízo, ele garante o juízo e opõe embargos. Mas às vezes o contribuinte não tem bens para garantia do juízo. E aí, para ele exercer o contraditório, mesmo sem patrimônio, tem a exceção de pré-executividade. Ora, se a exceção de pré-executividade for oposta pelo contribuinte, o fisco se manifesta dentro da exceção. É uma peça de contraditório. Que nomes que esse contraditório do fisco pode ter dentro da exceção? Ou impugnação, a exceção, porque aí a gente pega emprestado o nome da impugnação aos embargos, ou pode chamar simplesmente de manifestação. Eu utilizaria impugnação à exceção de pré-executividade. Então, resumindo, qual que é o cabimento da impugnação à exceção de pré-executividade? O enunciado vai ter que dizer que o fisco propôs execução, que o contribuinte opôs exceção de pré-executividade e que o fisco foi citado para se manifestar na exceção de pré-executividade. Aí a peça é impugnação à exceção de pré-executividade. Mas quem chamasse de manifestação também acertaria. Mas, no seu caso, coloque impugnação, que é o nome mais certeiro, é o nome que se usa na prática. Olha só, se alguém me perguntasse assim, ô Masa, se o examinador na segunda fase de tributário fosse perguntar uma peça de defesa da fazenda, qual que seria essa peça? Olha, a peça mais provável de cair na segunda fase de tributário em defesa da fazenda é uma contestação. Então, quando que caberia uma contestação apresentada pelo fisco? Ora, o enunciado teria que descrever uma ação proposta pelo contribuinte. Então, o contribuinte, o enunciado diria, entrou com uma declaratória, com uma anulatória, com uma repetição de indébito, com uma consignação em pagamento, basicamente com uma dessas quatro. E aí o enunciado terminaria dizendo assim, na defesa do interesse do fisco, uma vez citado na ação do contribuinte, propõe a medida cabível. Ué, se eu estou advogando para o fisco na peça da segunda fase, e ele foi citado em uma declaratória, anulatória, repetição ou consignação, a minha peça é uma contestação. Entendeu o cabimento da contestação? Ô Masa, mas isso pode cair na minha prova? Pode, porque o edital fala que a peça prático-profissional na segunda fase de tributário pode ser tanto em defesa do contribuinte como em defesa da fazenda. E a peça número 1, a que tem mais chance do que todas de cair em defesa da fazenda, é justamente uma contestação. Deixa essa peça no seu radar, porque se cair, agora você já sabe identificar o cabimento. Gente, o examinador na segunda fase de tributário é louco por apelação. Ele adora pedir apelação. Ô Masa, se ele adora pedir apelação, dá uma dica aí para eu identificar o cabimento de uma apelação. Fácil. Para identificar o cabimento de uma apelação na segunda fase de tributário, mas vale para qualquer área de segunda fase da OAB,
eu tenho que encontrar no enunciado a referência a um processo judicial que foi iniciado e que terminou já com a prolatação de uma sentença. Então, só cabe apelação se o enunciado descrever um processo que foi encerrado por uma sentença. Olha, normalmente, o examinador, ele coloca a palavra sentença no enunciado, que facilita a nossa vida. Ora, se o juiz prolatou uma sentença e ela foi desfavorável ao nosso cliente, contra a sentença cabe apelação. Mas pode acontecer do examinador descrever uma decisão judicial com natureza de sentença sem usar a palavra sentença. Por exemplo, se ele disser que o nosso cliente propôs uma ação anulatória que foi, ao final, julgada improcedente. Ora, se o juiz julgou improcedente uma ação anulatória, ele está sentenciando. Qual que é o recurso cabível contra a decisão que julgue improcedente uma ação anulatória? A apelação. Então, você tem que saber disso. A apelação é a peça cabível na segunda fase de tributário ou em qualquer outra das áreas. Quando a gente tem que atacar uma sentença, seja na hipótese do enunciado usar a palavra sentença, seja na hipótese de descrever uma sentença, como, por exemplo, julgou improcedente a ação, sem usar a palavra sentença. Agora, você já sabe o cabimento da apelação. Olha só, entre as peças mais difíceis da segunda fase de tributário e que o examinador já perguntou, tem o agravo interno. Olha só, o agravo interno não pode ser confundido com o agravo de instrumento. Basicamente, o agravo de instrumento, ele é cabível contra decisões interlocutórias de um juiz de primeiro grau. Então, se o juiz indeferiu uma liminar em mandado de segurança ou indeferiu uma tutela antecipada em anulatória ou declaratória, essa decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, ela é recorrível por agravo de instrumento. Isso não é novidade para ninguém. Manda o agravo para o presidente do tribunal de segunda instância. Esse é o caso clássico de agravo de instrumento. Agora, cuidado. A decisão interlocutória, ela pode ser tomada também por um juiz de tribunal. Por exemplo, um relator. Se um relator do TJ, do TRF ou de um dos tribunais superiores tomar uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão que ele tomou sozinho, eu posso recorrer contra essa decisão ao tribunal, o próprio tribunal que esse juiz integra. E aí o recurso será um agravo interno. Então, entendeu o cabimento? E já caiu na nossa segunda fase, hein, lá pelo 14º, 15º exame. O agravo interno é o recurso cabível contra a decisão monocrática de juiz de tribunal. Então, resumindo, você guarda assim. Se a decisão interlocutória for tomada por um juiz de primeiro grau, eu recorro com agravo de instrumento. Se a decisão interlocutória, ou monocrática, for tomada por um juiz que é de tribunal, TJ, TRF ou de Brasília, eu recorro interpondo um agravo interno. E o agravo de instrumento, hein, na segunda fase de tributário? O examinador adora agravo de instrumento, já caiu várias vezes. Então, como que a gente identifica o cabimento do agravo de instrumento na segunda fase de tributário e que vale para todas as outras áreas de segunda fase também? O agravo de instrumento é basicamente cabível contra decisões judiciais em matéria de medida liminar, tutelas de urgência, né, como uma tutela antecipada, por exemplo, e decisões sobre intervenção de terceiros. Então, suponha o caso mais simples de todos, o nosso cliente impetrou mandado de segurança contra alguma exigência fiscal indevida, pediu uma liminar e o juiz denegou. Qual recurso cabível? Contra uma decisão interlocutória de primeiro grau, agravo de instrumento. Ou então, outra hipótese. Nosso cliente entrou com uma declaratória ou com uma anulatória, pediu uma tutela antecipada. O enunciado tem que descrever casos assim. O juiz indeferiu a tutela antecipada, agravo de instrumento. Lembre de um detalhe importante. Ao contrário da apelação, que é interposta perante o próprio juiz que deu a sentença, o agravo de instrumento não é interposto perante o juiz que deu a interlocutória. O agravo de instrumento é dirigido ao presidente do tribunal competente de segundo grau. Eu faço o agravo de instrumento numa peça única, como se fosse uma petição inicial, não precisa da folha de rosto, né, que é a peça de interposição,
E já endereço direto ao excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do TJ, se quem deu a decisão recorrida for um juiz de direito, ou do TRF da Três Pontinhos região, se a decisão agravada for de um juiz federal. Esse é o cabimento do agravo de instrumento. É o recurso contra a decisão interlocutória de juiz de primeiro grau, especialmente contra decisão que denega liminar ou tutela antecipada. E o parecer, hein? Quando que é cabível um parecer na segunda fase de tributário? Lembre, a prática tributária se divide em 3 frentes: o consultivo, o processo administrativo fiscal e o processo judicial. O parecer é uma peça da primeira frente. O parecer é uma peça do consultivo. Então, como que seria um enunciado de parecer? Um enunciado de parecer, na nossa prova, descreveria primeiro uma dúvida de um cliente. Então, o enunciado teria que dizer, olha, determinada pessoa te procura no escritório com a dúvida tributária, tal, pode ser tanto um particular, cliente do escritório, como uma autoridade pública que apresenta essa dúvida perante um órgão público do consultivo. Aí o enunciado vai ter que descrever qual é a dúvida envolvendo uma questão tributária e, no final, para que seja cabível o parecer, o enunciado vai ter que dizer com todas as letras: elabore ou emita um parecer para solucionar a dúvida do consulente. Consulente é o nome que a gente usa para quem elabora a consulta, quem formula a consulta. Por isso que o examinador não tem pedido parecer, porque o cabimento do parecer é muito fácil. O parecer é a única peça na segunda fase em que, para ser cabível, o enunciado tem que usar o nome da peça. Não dá para pedir parecer sem dizer expressamente no enunciado: elabore um parecer, emita um parecer. E é muito fácil, porque ele está dizendo o nome da peça. Então, a minha hipótese para o examinador não ter perguntado parecer é essa: é muito fácil acertar o cabimento, porque o nome da peça já consta do enunciado. Agora, pode cair? Pode, e a gente tem que estar preparado para fazer. Porque lembra, não podemos estudar somente as peças que já caíram. Na segunda fase de tributário, o examinador andou pirando o cabeção, perguntando peças inéditas nas últimas provas, já caiu ROC, caiu mandado de segurança coletivo, e quem não estudou peças inéditas se lascou nessas provas. Então, não fique só no básico. Não fique na declaratória, na anulatória, só nos embargos, só no agravo, só na apelação. Se cair uma dessas, ótimo. Você vai para a galera, porque certamente você passará com facilidade. Agora, a gente tem que estar preparado para peças inéditas. E o parecer tem essa hipótese de cabimento que eu já te descrevi, e agora, se cair, você vai acertar.